Opa, Jota, tudo bem? Passando aqui, conforme prometido, para transmitir aí os nossos colegas, todos aqueles que estão nos assistindo, uma forma de como você trabalhar com fluxo, né? Na verdade, você tem algumas etapas no projeto do funil de venda, que parte desde a elaboração do planejamento, a execução de um fluxo e a conclusão com a, a visualização final do funil. Então eu pretendo apresentar aqui agora para vocês uma solução pela qual eu encontrei para poder estar solucionando algumas situações do tipo autorização do cliente e estar ofertando a uma lead real os nossos serviços. Então a nossa intenção aqui é fazer essa apresentação. Para aqueles que não conhecem, eu sou Nino Barreto, da agência Baiana, mais precisamente estabelecida aqui no município de Lauro de Freitas, uma cidade aqui do estado da Bahia, cidade litorânea, e a gente vem realizando esse trabalho junto a alguns clientes e obtendo alguns resultados. Por isso que resolvi apresentar a vocês aí o que a gente pode estar chamando de fluxo, funil de cadastro de leads e vendas. Vamos ver aqui o que é que eu vou... Bom, nessa apresentação de modelo de negócio, eu vou apresentar qual foi o problema que eu encontrei, a estrutura do modelo do negócio, o fluxo do funil do cadastro de leads e venda e a solução por a gente dada para essa finalidade. Bom, quando do planejamento, quando me veio a alternativa que eu precisava aqui da agência estar oferecendo os meus serviços aos meus clientes e de uma forma mais dinâmica, eu me deparei em algumas situações. Por exemplo, o que ofertar ao meu lead? Na verdade, eu estava precisando, nesse momento aí, definir quem seria o meu lead atualizado. Não uma simples lista de e-mails que eu tenho aqui e que eu possa estar relacionado com a emissão comum de um e-mail. Não é assim, não é dessa forma que eu trabalho. Eu procuro segmentar minhas leads, né, vamos dizer assim, pelo segmento pelo qual ele atua, né? O que a gente pode estar dizendo que seria qual efetivamente o nicho de mercado que eu estaria aplicando naquela hora. Como eu procuro não estar atacando todos os nichos de uma forma geral, eu procuro estar concentrando isso em alguns segmentos. É uma forma também que eu tenho, dentro do meu planejamento, de qualificar a lead que eu possa estar apresentando. E aí, dessa forma, eu identifico no meu planejamento qual a lead qualificada. Uma outra, de posse do planejamento, de toda a organização da estrutura pelo qual eu estou atingindo o meu público-alvo, a minha lead qualificada, né, ou a lead qualificado, eu passo a definir a estrutura de atendimento das rotinas lógicas para que o funil de vendas venha a funcionar. Para isso, eu costumo utilizar o fluxo, que na verdade eu tenho ele de duas formas. Eu tenho ele como um fluxograma ilustrativo, como eu posso ter ele com um formato mais técnico. A depender do tipo do planejamento que eu esteja realizando, eu posso definir por um fluxo diferenciado. Nesse caso, eu apresento aqui, por exemplo, o fluxograma ilustrativo. O que seria o fluxograma ilustrativo? É aquele fluxo pelo qual você praticamente desenha os layouts daquilo que você tem como objetivo e meta a atingir. Já o fluxo técnico, já é um fluxo que você entra mais numa rotina lógica. E se isso acontecer, o que é que eu faço? Qual o caminho a ser percorrido se minha lead não cadastrar, por exemplo? O que é que eu faço? Se, por exemplo, eu passei um e-mail para esse cliente, o que é que ele vai me responder? E se ele não responder, qual o próximo passo a ser dado? Então, no fluxo técnico, eu consigo identificar as probabilidades de erros que eu possa vir a ter dentro da estrutura do fluxograma.
O ilustrativo, eu diria que eu já uso ele já num processo onde eu já tenho certeza da minha lógica de opções e rotinas pelo qual a minha lead vai ter de passar, e aí eu defino ele de forma como imagem, né? Aí você tem a simbologia da CPU, você tem a simbologia da sua página, você tem a simbologia dos meios de gravação, você pode ter a simbologia dos rotinas de e-mail marketing e por aí vai. Bom, eu diria, nesse ponto aqui do planejamento, né, quando você está fazendo essa montagem do planejamento, você faz um levantamento que eu diria assim, eu estou traduzindo isso para que, como se fosse um brief do seu projeto, ou seja, eu quero hoje fazer um funil de venda para atingir o pessoal da área de saúde. Então, dentro desse funil da área de saúde, o que é que eu preciso atingir a leads? De que forma eu vou estar fazendo isso? E aí, eu vou buscar a definição de um fluxo. Então, no fluxo técnico, eu geralmente procuro definir as probabilidades de acontecer. Na verdade, o profissional de marketing digital, ele no fundo, ele precisa ter uma visão mais sistêmica do processo como um todo. E existe uma mística na nossa profissão de analista de sistema, que essa é a minha formação de base, é que tudo que é previsto que possa vir a acontecer, ele tem de estar previsto. Se isso não tiver, com certeza a sua rotina está fadada ao erro. Mas vamos adiante um pouco para vocês possam estar entendendo como é que eu fui fazendo isso. Qual é o problema que eu identifiquei? Qual seria a estrutura do serviço? Ter uma base de dados, ter duas bases de dados. Que tipo de integração? Ter uma integração entre as bases e, quando confirmada a eliminação da anterior. O que eu estou querendo apresentar aqui? Na verdade, quando você está fazendo um funil de vendas, você pode ter algumas bases de dados. O que seriam essas bases de dados? Seriam as suas listas. As listas pela qual vão estar gravadas as informações dos seus leads. Então, essa é a sua base de dados. É ela que você tem que tratar com carinho. É ela que você tem de estar analisando o processo pelo qual você está gravando. Então, existe um determinado momento na questão, por exemplo, que você viu aqui no fluxo técnico, onde você faz a pergunta, e se isso acontecer, eu faço o quê? Se isso acontecer isso, eu vou para o caminho à direita. Se isso não acontecer, eu vou para o caminho abaixo. Então, nesse momento, eu faço essa pergunta. Eu terei uma base ou duas bases de dados? Bom, nesse projeto, eu optei por ter duas bases de dados. Uma delas é a base de dados onde eu estou prospectando os clientes. São aqueles clientes pelo qual eu estou fazendo o meu primeiro contato, ou numa outra etapa, um segundo contato, onde eu me apresento e digo a ele o que é que eu estou oferecendo. Já com relação à integração, quando eu tenho essa confirmação junto comigo, eu já tenho uma outra situação que é o seguinte: como é que eu vou manter? Eu tenho uma lead que está gravada na base de dados dos clientes que foram prospectados e tenho a confirmação dele através do e-mail, quando ele quer me dizer assim, olha, tudo bem, eu aceito a sua condição, eu vou ver a sua página de serviço. Nesse momento, essa lead que está no arquivo prospectado, eu tenho de tirar de lá de dentro e trazer ela para uma outra base de dados, que são as leads ativas. Nesse momento, eu estou fazendo uma seleção, eu estou fazendo um filtro e qualificando o padrão do meu lead. Ou seja, é importante você ter essa visão clara na hora que você está montando o funil, para que você possa estar também tendo suas bases de dados com mais caracterizada, com mais alinhamento daquilo que você está querendo aprontar. Bom, na estrutura do modelo do negócio, eu parti para fazer como eu tinha definido anteriormente, que teria que ter duas bases de dados, ou seja, duas listas de e-mails, uma com os clientes prospectados e as outras com os clientes confirmados, eu tive de criar um site relacionado, seria o cadastro das leads, e um outro que era criar efetivamente a página, né, a landing page ou a opt-in, onde você está ofertando os seus serviços.
Foi essa a decisão que eu tomei, foi essa visão que eu tive. Em que momento eu tive isso? Como foi que eu consegui enxergar isso? Porque eu não fiz a coisa aleatória. Eu fiz uma coisa mais elaborada, por causa justamente do fluxo. Ou seja, o fluxograma que você trabalha, ele lhe dá essa visão. Não é o fluxograma ilustrativo, mas o fluxograma técnico. É nesse momento em que você toma suas decisões, é nesse momento que você racionaliza todo o processo que você tem para estar fazendo o serviço. Então, baseado nas informações e o tipo de resposta que eu pude ter, eu analisei que o mais certo era criar uma base de dados relacionados aos clientes prospectados e uma outra base de dados com os clientes trabalhados, ou seja, aqueles clientes que me responderam positivamente. Bom, espero que vocês estejam entendendo até onde eu cheguei. Qualquer dúvida, vocês podem depois estar fazendo os comentários e a gente vai estar respondendo o que você precisar. Mas, Jota, eu vou agora apresentar aqui, por exemplo, o fluxo do funil do cadastro aqui que a gente elaborou. Vamos lá, esse foi o fluxo. Foi com esse fluxo aqui técnico que me fez analisar a possibilidade de ter as duas bases de dados. O que é que eu tive aí? Eu criei uma lista chamada Cliente Prospect, criei uma outra lista chamada Confirmação do Plano Bronze. Quem é o Plano Bronze para mim? O Plano Bronze é a minha base de serviços que eu oferto no mercado. É uma condição pela qual eu atinjo o meu cliente ofertando a ele alguns tipos de serviço. Bom, para isso, eu tive de fazer esse cadastro, criar os arquivos do cadastro dos prospects e o cadastro dos arquivos dos serviços web. Bom, com base nisso aí, eu fui elaborar em que momento eu estaria startando o e-mail. E o processo do e-mail marketing, ele entra aí agora, onde vai estar fazendo a validação. No fluxo técnico, você faz aquela pergunta, e se isso acontecer, e se isso não acontecer? O que é que eu faço? Onde é que está a relação lógica do e-mail marketing com a reação lógica do fluxo? Está justamente na hora que você tem um cadastro, de um formulário de cadastro que você tem. Você cadastra ele, você lança o nome do provável cliente seu. Ele emite o primeiro e-mail. Nesse momento, você está gerando uma condição. Olha, parceiro, eu tenho esse tipo de serviço. Lhe interessa? Se ele disser que sim, eu vou jogar ele para uma outra base de dados. Eu vou levar esse lead, na verdade, para a minha página de serviço. E lá na página de serviço, eu vou ter meus call to action, pedindo a ele as ações que são necessárias para que eu possa estar gravando ele. Quando ele, no momento que clica dentro da minha página, que diz que está tudo ok, o que é que eu faço? Eu transfiro ele, levo ele para um pop-up, onde ele volta a me dar as informações que eu preciso sobre efetivamente os dados dele. Ou eu faço dessa forma, ou teria uma outra forma que já é a transferência automática de dentro da base do cadastro de cadastro prospectado, levar para a base de cadastro dos clientes ativos. Nesse momento, eu levo para a minha página de venda e realizo a venda. Ora, isso foi para com o primeiro e-mail. E se ele não atender o primeiro e-mail, o que é que a gente faz geralmente? A gente emite um segundo e-mail a partir de um determinado período, um período X qualquer, e que você elabora essa alternativa. Olha, eu lhe passei um e-mail outro dia, eu pude observar que você não respondeu. Você já está dizendo que na estrutura da condição ele não respondeu. E aí eu estou lhe dando mais uma alternativa. E o que é essa alternativa? Ela poderá acontecer ou não acontecer. E se não acontecer, você parte para um terceiro e-mail, parte para o quarto e-mail, quinto e-mail, até um determinado ponto em que você vai observar que aquele cliente efetivamente não quis participar da sua negociação. Ora, e como é que as coisas irão acontecer? Como é que você irá trabalhar essas duas bases? Aquele que demonstrou interesse no seu serviço, na pior ou melhor das hipóteses, você já tirou da base do cadastro de clientes prospectados e levou ele para a base de clientes já relacionados com o seu serviço. Ou seja, é um cliente já em ação ativa, que a gente pode dizer que ele está com vontade de querer comprar e só esperando a oportunidade. Então, essas duas
essas duas bases de dados, elas se relacionam a partir do momento em que você começa a emitir os e-mails para a primeira situação. E no momento em que ele começa a responder a você positivamente, ele passa a fazer parte do segundo estágio do seu funil de vendas, que aí já efetivamente você está mostrando a ele toda a condição. Ficou claro? Bem, pessoal, você pode deixar aí suas dúvidas, né? Vão relacionando aí, que mais tarde a gente vai estar respondendo aí, eu, o Jota, de acordo com o que vocês tiverem, e me prontifico aqui, está à disposição de vocês. Vamos passar adiante. Tá? Acho que vai ficar claro com um exemplo prático aqui que eu posso estar lhe apresentando. Bem, a solução foi a criação dos dois serviços, ou seja, os dois sites. Um de cadastro de clientes e a outra que é o site preparado já para a realização de 2017. Eu estou chamando aqui de 2017 porque já é o site com as informações dos serviços a serem ofertados para a chamada pelo qual eu estou dando do meu cliente. Minha call to action, lá no primeiro e-mail, que eu disse a eles, olha, eu tenho uma base aqui de serviços que eu posso estar oferecendo à sua empresa e que, se você fizer uso dela, eu tenho certeza que você vai melhorar muito a sua capacidade para o ano de 2017. Então, por isso que eu já estou aqui colocando dessa forma. Eu vou mostrar aqui a vocês as duas bases. O objetivo aqui não é mostrar a construção do funil, mas para que vocês tenham acesso ao funil de um modo geral aqui, ter a visão de como foi. Então, no primeiro instante, onde eu tenho vinculado a ela a sequência de e-mail, eu fiz o site cadastro de clientes do plano bronze. Repetindo, plano bronze é um plano de serviços que eu tenho relacionado ao marketing digital, que eu oferto aos meus clientes e que ele me gera umas vendas recorrentes. Vamos lá. Ele vai carregar aqui agora para vocês, eu tenho o trabalho. Essa é minha página do funil, onde eu peço autorização ao cliente sobre a funcionalidade que eu estou precisando para aquele momento. Ou seja, olha, eu vou lhe cadastrar aqui agora, eu vou botar o seu nome é João Pedro e o e-mail dele, empresa fulano de tal, etc, @.com.br. Quando eu envio para ele, automaticamente, com um tempo de 1 minuto, eu estou mandando para ele o meu e-mail, que está no meu autoresponder, dizendo lá, parceiro, eu sou Nino Barreto, da Agência Baiana e tal, eu tenho ali ofertar aqui uns serviços e tal. Para isso, gostaria que você me autorizasse a estar executando a apresentação para você. Basta que você clique nessa informação aqui e eu, nesse momento, ele não só estará sendo visgado para a página de venda do serviço, como também está me dando diretamente, por vontade própria, a autorização para que eu possa estar passando os e-mails para ele. Então, para que vocês tenham acesso a informações, esse aqui eu faço o cadastro, ele vai para aquele primeiro banco de dados, que é o cadastro das leads prospectadas, né? E aí ele vai fazendo isso, né? Quando é feito o cadastro, que eu passei os e-mails e fiz a sequência toda, eu transfiro ele para essa outra condição aqui, que é propriamente, aí entra a estratégia do funil especificamente. Aí eu entro com essa página, né? Essa landing page aqui, onde eu pergunto a eles, preparado para o 2017, sua empresa está na internet? E aí vou fazendo as chamadas. Aqui eu digo que esses serviços aqui são justamente o que é o meu plano bronze, é websites, blogs, lançamento, ele faz umas opções aqui comigo e com isso determina uma determinada condição. Ele vai apertar nesse botão, quando ele clica aqui, né, automaticamente a gente vai abrir o pop-up, onde ele confirma efetivamente o que ele está querendo. E aí eu tenho a certeza da certeza de que essa lead está mais do que qualificada para mim. E aí a gente vai proceder conforme o que ele precisa. Mas diante disso, né, eu diria que a gente pode estar fazendo o seguinte. Ele vai decorrer, observe vocês que eu vou dizendo o que é que eu faço, aplicativos mobile, eu faço uma descrição do conteúdo, você tem diversas maneiras de entregar e automatizar seu e-mail marketing, como faz, quer ver um call to action aqui de novo, tá pedindo, ao clicar aqui ele vai voltar a cair naquela situação, e aí
preenchendo aquela informação tudo direitinho. Quando você cai no e-mail, o próximo passo aqui já é efetivamente eu realizar a venda. Então, eu vou levar ele para dentro da Monetize, onde lá tem os parâmetros de comercialização já estabelecido anteriormente. Aqui está toda a página como é do meu funil, e aí a pessoa, aqui é o serviço, é uma mensalidade que eu cobro, e o cara realizando esse valor, é uma venda recorrente, eu vou fazendo e vou alimentando isso. Não é um valor alto, não é um valor muito baixo, mas é um valor que você consegue estar trabalhando de uma forma bem mais organizada. Isso é o valor de um modo geral, não é o valor específico para cada serviço que eu possa vir a realizar. A grande sacada, a grande estratégia desse negócio aí é o fato de que existem outros serviços que são agregados ao serviço que você está se propondo e que você poderá efetivamente estar cobrando disso. A minha linha de raciocínio com relação a isso aqui foi exatamente pela aplicação da questão dos mini sites. Isso aí o Jota pode estar explicando de uma forma mais didática isso. O objetivo aqui não é esse, realmente. Apresentar aqui a vocês como é que eu fiz, porque a utilização do fluxo, né? Porque eu vim utilizar o meu fluxograma, né? Porque o questionamento, para eu até saber. Mas aí eu apresentei a vocês aqui essa página de serviço, mostrei a vocês o pop-up, e a consequência do pop-up, ele confirmando o e-mail dele ali, é eu jogar ele efetivamente, minha lead como lead ok, e levar ele para a página de venda. Nesse momento ele vai tomar ou não uma decisão sobre comprar ou não comprar. Isso aí já requer um outro tipo de abordagem, outro tipo de filtro, que isso vai ficar para uma outra etapa. Bom, apresentando isso aqui. Aqui eu tenho um modelo aqui, por exemplo, esse pode ser o primeiro e-mail corpo, eu digo aí, o ano de 2016 foi um ano difícil e tal, e aí vou armando a estratégia e internamente eu tenho aqui as suas áreas de link para poder fazer. Dou aqui eu tenho duas opções aqui que eu posso estar trabalhando o objetivo, né, do meu e-mail, ou seja, o headline, né, chamativo. Você vai perder a novidade do ano, ou 2017 vai ser o melhor ano da sua vida, ou seja, gerando essa curiosidade. Então, não esquecendo que esse assunto que você está tratando no seu e-mail, só uma questão de SEO aí agora também, mas não é o objetivo, ele tem que estar internamente dentro do seu e-mail, vinculado uma coisa com outra, para que o próprio Google possa estar oferecendo. Bom, para finalizar, até uma próxima oportunidade. Sou Nino Barreto, aqui da agência, esses são os meus contatos. A gente pode estar perfeitamente aí, esperando vocês aí. Tirem suas dúvidas, se vocês continuarem com isso. Algum tipo de dúvida, coloca aí escreva aí quais são as perguntas que você tem e a gente vai esclarecendo na medida possível. Jota, com isso aí eu espero ter resolvido essa situação, né? Onde a gente possa estar efetivamente fazendo alguma coisa nesse sentido. Vamos esperar isso uma próxima oportunidade, né? E vamos estar vendo o que a gente pode estar fazendo. Forte abraço a todos, amigos. Espero que tenham gostado. E Nino continua aqui de porta aberta aguardando vocês. Forte abraço.